A quantidade de leitos de UTIs Covid volta a preocupar em Ribeirão Preto. A taxa de ocupação ultrapassou os 80%. O risco é do município adotar medidas ainda mais restritivas. O controle da pandemia e os investimentos na saúde são questionados. Ribeirão Preto voltou a bater recorde de internações em UTI neste ano. E a taxa de ocupação de leitos em hospitais públicos e privados atingiu níveis que alarmam a população, ultrapassando os 80%. Segundo os dados da plataforma Leitos Covid, cuja atualização é em tempo real, no início dessa manhã eram 182 pacientes internados sob cuidados intensivos, dos quais 122 estão em respiradores mecânicos. Já na enfermaria, 134 dos 179 leitos disponíveis estão ocupados. São números que mostram, segundo esse especialista em administração pública, a necessidade de aumentar a capacidade hospitalar do município de forma urgente, para evitar o colapso e que novas medidas de restrições sejam implantadas. Em agosto, a cidade chegou a ter 250 vagas em unidades de terapia intensiva e capacidade de atendimento 3 vezes maior do que no início da pandemia. Ribeirão é um polo de saúde, então a gente recebe gente do país inteiro no HC e isso sempre foi assim. Só que isso precisa ser pesado na hora de se elaborar esse plano São Paulo, que na verdade é isso que a gente está cansado de ver, falar de um plano São Paulo como se fosse um plano técnico, mas toda hora ele muda os critérios dele. Agora o governador está ameaçando, sem qualquer justificativa, deixar o estado inteiro em fase vermelha. Quer dizer, se ele reduz o número de leitos de UTI, qual que é a justificativa de entrar em fase vermelha? Para cobrir uma falta de eficiência na gestão administrativa do governo do estado? Então, na verdade, não dá para pôr a conta no cidadão sem fazer a sua parte. Rafael também aponta falhas na gestão dos recursos disponíveis para o enfrentamento da doença. Ainda há em caixa cerca de 55 milhões de reais para serem investidos no controle da Covid, que provocou 1.239 mortes no município. Como que a gente fala que falta leito se tem recurso para poder implementar os leitos? Então fica uma incongruência do discurso político, que fala num discurso bonito, que está preocupado com a saúde da população, mas que não investe o recurso disponível. A baixa oferta de vagas em uma região referência para a saúde também é alvo de ação do Ministério Público, que em janeiro abriu inquérito para apurar os investimentos. A prefeitura afirma que a abertura de leitos em hospitais públicos e privados está no limite. Dessa vez, seria por falta de profissionais. Então é difícil você montar equipes. Você, para abrir um conjunto de leitos de UTI, além do médico intensivista, você precisa de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e um quadro de apoio. E esses profissionais não estão muito dispostos a retornar. Eles estão esgotados, estão em férias, estão em isolamento, estão em recuperação emocional. Então, nós começamos janeiro com 99 leitos de UTI em Ribeirão Preto. Na manhã de hoje nós tínhamos 208. Se precisar aumentar um pouquinho, nós vamos aumentar, mas não podemos aumentar indefinidamente. A Ordem dos Advogados do Brasil ficou responsável em manter o diálogo com as autoridades até da região, já que Ribeirão é sede da Diretoria de Saúde 13, que reúne 26 municípios. A DRS tem apenas 19,8 leitos para cada 100 mil habitantes. Enfim, é um pouco lento o Poder Judiciário trabalhando, mas de forma precária também. Tudo muito lento, mas é necessário este inquérito para, ao final, apurar a responsabilidade da autoridade que está sendo omissa nas suas ações em melhorar a condição de saúde do município e das pessoas acometidas pelo coronavírus. A OAB também cobra ações de combate à Covid sem castigar a população. O guarda-chuva do Estado, do município e da União tem que trabalhar em conjunto, todos eles trabalhando de forma igual, de forma conjunta, com toda certeza todos estaremos protegidos. O que nós estamos percebendo é que cada um olha para um lado, cada um faz e executa as tarefas e as ideias que lhe dá na cabeça. É o samba do crioulo doido, é o que nós estamos vendo. Nós estamos aí sem saída, sem uma política única de enfrentamento a esta doença terrível, que é o coronavírus, e todos perdidos.
e fecha hoje, abre amanhã, fecha lá, abre aqui, fecha aqui, abre lá, e isso não resolve. Ximena Osório para o Jornal da Clube. O governo do estado não confirmou a possibilidade de abertura de novos leitos. Agora, ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís? Essa realidade acaba preocupando bastante, André. E eu vou conversar agora com o Isaac Barreto, que é cientista político e fala mais sobre esse assunto com a gente. Isaac, Ribeirão recebeu leitos, recebeu verbas da União, inclusive, em todo o ano passado. Agora levanta a possibilidade da gente pensar aonde está todo o investimento, aonde estão esses leitos e esses recursos. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, André, a todos que nos assistem. É verdade, a nossa macro-região, com as 34 cidades, recebeu mais de 209 milhões só de recursos federais. Isso daria aproximadamente mais de 99 mil diárias de UTIs. E onde é que foram parar esses recursos, né? A gente entende e percebe que a gestão do Estado de São Paulo para a pandemia ela é desastrosa. Tanto do ponto de vista de infraestrutura, né, quanto também dos prefeitos se conversarem e trabalharem em conjunto. A gente percebe que o estado de São Paulo ele é mal gerido e o governador do estado, que tanto reclama do governo federal, não faz sua parte aqui no próprio estado. A gente viu que teve hospital de campanha desmontado e isso também leva à possibilidade de pensar cadê todo esse recurso, esses equipamentos? Exato, é só você acompanhar, vamos falar de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto teve parte dos recursos advindos da Covid-19 do governo federal transferidos para o IPM. Nós tivemos os hospitais de campanha fechados, ou seja, não houve por parte tanto da prefeitura quanto do governo do estado capacidade de gestão de entender como se comportaria essa pandemia, né, e quais eram os recursos necessários para que casos como esse que nós estamos chegando agora, após um ano, se repitam. Ou seja, nós fizemos o lockdown em março, abril, para que o governo do estado, para que as prefeituras tivessem tempo hábil para abrir novos leitos de UTI. Ao longo desse tempo foram fechados, mas não foram provisionados num caso como esse agora. E a gente sabe que essa nova cepa ela é mais silenciosa, ela é mais transmissível e veio já de Manaus, ou seja, a gente já tem histórico de que isso poderia ocasionar faz 3, 4 semanas. E as pessoas só estão se movimentando agora, quando os índices da maioria das cidades chegam a mais de 80%, 85% das UTIs prejudicadas ou utilizadas. Agora, com essa nova notícia do estado todo na fase vermelha, acabou prejudicando a cidade de Franca, que tinha uma situação, aliás, tem uma situação mais amena, mas vai ter que se adequar. Essas decisões deveriam ser mais locais, mais em relação ao próprio município. Acaba que o Plano São Paulo único prejudica muito as cidades? Prejudica demais. A gente, ao longo desse ano que passou, a gente vem falando aqui na TV Clube que essa administração, através do Plano São Paulo, ela é irracional. Ela prejudica determinadas cidades que estão com índices melhores, que têm os seus prefeitos trabalhando de forma mais efetiva e com mais eficiência, acaba colocando todo mundo no mesmo barco, prejudicando principalmente o fator econômico, que vale lembrar que nenhum governante, nenhum vereador, nenhum prefeito do estado de São Paulo cortou o próprio salário para que os recursos fossem transferidos para a Covid e para a pandemia. Ou seja, a gente tem um bando de governador, um bando de prefeito insensível à nossa situação econômica da cidade e a gente tem pessoas que são completamente desligadas do ponto de vista administrativo. Esse governador é o pior governador que São Paulo já teve nos últimos 100 anos. O toque de restrição, que já estava aplicado para todo o estado das 10 da noite até as 5 da manhã, nessa readequação passou para as 8 da noite. Como fica as pessoas que dependem de entregas de alimentos, né, os deliveries, elas também ficaram prejudicadas? Não, são atitudes totalmente irracionais, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista sanitário. Já está muito bem qualificado que lockdown nessas condições não funciona. A efetividade dos recursos e a efetividade da administração deveria ser em previsionar, ou seja, ter uma previsão do que possa ocorrer e se adiantar os fatos. Esse tipo de atitude é a atitude de governador e prefeito que não tem capacidade administrativa de gerir uma crise sanitária como a gente está vivendo.
E nós estamos há quase um ano repetindo sempre o mesmo problema, discutindo sempre a mesma estratégia, mas até o momento nem Ribeirão Preto e nem o Estado tiveram grande sucesso. Não passou da hora de rever a gestão dessa crise? Exatamente. A gente vem, ao longo desse ano, fazendo exatamente as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. É insanidade acreditar que você vai continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. O Ministério Público de Goiás, o Ministério Público Federal, emitiu uma nota com mais de 117 páginas, uma nota técnica, dizendo que o ambulatório de profilaxia, ou seja, esse tão questionado tratamento precoce, funciona. Essa é uma nota técnica trazida pelo Dr. Ricardo Zimmermann. São 117 páginas que tem comprovação científica de que nós podemos atacar o vírus de uma forma diferente da que está sendo feita no momento. Muito obrigada, Isaac, pela sua participação em entrevista aqui no Jornal da Clube. É com você, André Costa, no estúdio. Obrigado, Thaís Mantuani, pelas suas informações.